Olá, estamos aqui em mais um podcast do ACRcast. Eu sou Célia Carvalho, professora, empreendedora e fundadora da ACR Educação. Esse espaço aqui do ACRcast, ele foi pensado para trazer profissionais que venham aqui falar referente à educação, né, as suas vivências, as suas experiências. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial aqui para falar não só da educação, mas também da saúde. Né? Eu trouxe uma especialista, que é a doutora Valéria Modesto. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Célia, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E vai ser um bate-papo bem animado. Acho que Com certeza. quem vai nos assistir vai gostar. Sim, com certeza. E aí, se você ainda não acompanha o nosso canal, aproveita agora para nos seguir, para curtir, compartilhar, porque eu tenho certeza que esse assunto será de grande relevância para vocês. Doutora, eu gostaria que você se apresentasse, falasse da sua formação. Sim. Né? Eu sou doutora Valéria Modesto, eu sou médica, neuropediatra. Eu cursei primeiro a pediatria e depois a neurologia. Após o curso de medicina, eu me formei na Universidade Federal de Juiz de Fora e fiz a residência médica em Belo Horizonte, no Centro Geral de Pediatria, que hoje se chama Hospital João Paulo II, lá na década de 90, início da década de 90. Né? Eu entrei na residência em 94 e saí em 98. E é uma jornada já aí vamos completar agora 33 anos de carreira. E dentro da neuropediatria específica, os primeiros 20 anos da minha carreira foram dedicados exclusivamente às crianças. E nos últimos 10 anos, como eu me especializei muito no segmento, que vai ser o motivo do nosso bate-papo aqui, os adultos começaram a me procurar. Né? E hoje tem também alguns idosos. Então, assim, eu costumo brincar, é menos difícil um pediatra atender uma pessoa já adulta e idoso do que ao contrário. Porque a criança, afinal, não é um adulto em miniatura. Ela tem todas as suas particularidades, mas o adulto e o idoso, eles já foram crianças. E muitas histórias dos adultos começam na infância. Aliás, antes de nascer, Com não é, certeza. Célia? Doutora, e conta um pouquinho da sua trajetória, como que você chegou com esse olhar mais amplo sobre o neurodesenvolvimento? Sim. Sempre me chamou a atenção, durante a residência médica, as crianças que tinham algum comprometimento neurológico. Né? E quando você conhece um desenvolvimento, vamos dizer, funcional, esperado, dentro dos marcos do desenvolvimento, você tem aquela criança que vai transcorrendo do ponto de vista físico, não necessariamente do ponto de vista de saúde mental, né? Porque tem muita coisa acontecendo. E aquelas crianças que eu acompanhava no hospital, eu vivia uma grande época das epidemias das meningites, né? Da meningococcemia. Era muito grave, assim, as crianças chegavam muito adoecidas no hospital. Infelizmente, várias foram a óbito, muitas em minhas mãos. Chegava numa fase assim que não tinha reversão, né, do quadro, no caso de uma meningococcemia. E existiam crianças que moravam nos hospitais, porque não tinha condição de ir para casa. Então, esse olhar me sensibilizou muito dentro da pediatria e me motivou eu ir para a neuropediatria, que é uma área de atuação na pediatria. E quando você termina o ciclo hospitalar, Célia, e você vem para uma realidade clínica, é completamente diferente. É muito diferente. Então, quais passaram a ser as urgências? Porque para uma mãe, né? Eu gosto de falar, o médico ou a médica, né? Que não é pai ou mãe, é muito difícil ouvir uma mãe preocupada com teu filho, que não está indo bem. Então, as urgências, elas passaram a ser do ponto de vista psicológico. Aquela criança que está mais dispersa, que não está indo bem, que não dorme bem. E muitas vezes essas mães traziam esses contextos assim, dentro de aparentemente uma criança saudável. Até que eu me deparei disso dentro da minha casa. Tá? Minha filha mais velha hoje tem 29 anos. É a Paula. A Paula hoje é formada em medicina veterinária. Ela formou no ano passado. E quando ela estava na classe da alfabetização, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa que não estava indo bem.
Então, eu passei a entender aquelas mães que diziam, né? Caramba, meu filho na alfabetização tem alguma coisa, doutora. Ele não está focado, ele está mais tristonho, ele não consegue relacionar, né? Aquele perfil da criança quietinha, como era a minha filha, né? A Paula, eu fui mãe com 29 anos, 29 para 30, né? Quando eu decidi ter um bebê. E, assim, o desenvolvimento dela, aparentemente, tudo normal. Mas, na escola, ela começou a queixar. Mãe, ninguém gosta de mim. Ninguém brinca comigo. Todo dia era uma frustração. E apesar dela ser inteligente, alfabetizou e tal, ela tinha muitos erros. Coisas que ela sabia. Uma dispersão, assim. Aí eu passei a procurar a escola. E a escola sempre me colocava numa condição assim, você é mãe, você não pode diagnosticar nada. Isso daí é você que trabalha muito e tal. E começou a colocar na minha conta isso, né? Da ausência materna, entre aspas, né? Qual mãe que não trabalha hoje, que tem o privilégio de não trabalhar? São poucas, né? Na realidade mundial. Não só aqui no Brasil. Então, eu comecei a procurar especialistas na área. E os colegas não conseguiam ver o que eu estava vendo. E muitas vezes falava assim, não, isso aí é um TDAH, é um déficit de atenção, ela não é hiperativa, mas tem algo assim. Você sabe como trata, o remédio é esse. Então, assim, eu queria ser ouvida como mãe e não como médica. Sim. E isso foi um lugar que foi muito doído para mim, sabe, Célia? E depois a gente acabou chegando a uma conclusão mesmo, eu acabei procurando especialistas fora da cidade que eu morava. E nessa época eu não conhecia absolutamente nada do que eu conheço hoje. Nós estamos falando de 21 anos atrás. A Paula tem 29 hoje, né? E esse lugar me deixou muito doída. Eu falei, tem que existir alguma coisa que não seja remédio, porque minha filha vomitava com remédio. Ela tinha 4% de gordura no corpo, era extremamente magra. Quando tomava o medicamento, era enjoo, era vômito. Então, eu não consegui persistir. Era TDAH, sem o H, né? Sem o H. Que foi o que a psiquiatra, na época, fechou. E a gente discutiu bastante isso. E entrou naquele processo clássico do tratamento, com medicamento, com psicoterapia, com psicopedagogo. Mas a virada dela não acontecia, Célia. Até que ela chegou com 14 para 15 anos, na 8ª série, eu sempre com aquele suporte, aula particular, né? Tudo isso que as mães fazem, né? Tudo isso que eu já falei. E ela, um dia de manhã, ela falou, mãe, a minha vontade é não acordar mais. Nossa. Dói, hein? Dói. E nesse ano eu falei, minha filha, o que você quer fazer? Eu quero estudar música. Eu tirei da escola. Todos me criticaram, todos. Falei, a saúde mental da minha filha vale muito mais, é em primeiro lugar. Tem uma idade aí, o que é a vida? O que vale os anos de vida dentro da escola se a criança não está feliz, não está se relacionando? Se fosse nos dias de hoje, talvez a minha filha fosse taxada como autista, que ela não é. Entendeu? E você falando referente a isso, já tem uma pergunta aqui, né? O que te faz perceber que nem sempre o diagnóstico tradicional conta a história completa da criança, que é exatamente isso que eu estou falando. Porque hoje os médicos, os psicólogos, eles estão habituados numa coisa que chama escalas avaliativas, que é subjetivo. O sintoma é a ponta do iceberg. Sim. Entende? Então, a minha filha, naquela época, se tivesse sido avaliada por um médico de hoje, do conhecimento de hoje, eles iam aplicar uma escala nela e falar que ela era autista nível 1 com TDA. Peraí, gente. O que é isso, o que é aquilo? Então, hoje, Célia, está muito em voga encaixar as pessoas num rótulo. E uma das coisas que eu gosto de levantar a bandeira é que a infância pede escuta e não rótulos. Sim. Se nós não ouvirmos a criança, ouvirmos a família, né, não tem como chegar. E precisa avançar mais, porque a mesma criança, a opinião do pai é uma, a da mãe é outra e da escola é outra. Parece que não é da mesma pessoa que está sendo falado. Tem que ser uma porque essas escalas elas são enviadas, né? Eu trabalhei muito assim nos meus primeiros 15, 20 anos, porque era a forma com que a medicina não me mostrou. E, na verdade, não é nem na faculdade e nem na residência de pediatria. E nem na residência de neuro. Teve 1 ou 2 aulas sobre isso.
Então, a residência, ela é extremamente hospitalar. Mas quem te forma aqui fora, eu sou autodidata, então eu fui buscando as coisas, né, para completar esse conhecimento de coisa que eu vi em casa. Então era um sofrimento muito grande, porque na época em que eu prescrevia bastante os medicamentos relacionados a isso, se você tem um diagnóstico, você tem uma doença, você tem um remédio, ou tem os apoios terapêuticos. A rotina é essa, ainda é assim em 99% dos casos dos colegas, tanto médicos quanto os terapeutas de apoio, entende? Então, isso foi que eu comecei a acender a luz. Tem que existir outra coisa para tratar essas crianças. Se na minha casa não está dando certo, provavelmente em muitas outras casas também não. Mas e aquela quantidade de crianças que dava certo? Né? Aí eu sofria, chegava em casa doída, falava com o pai dela: puxa, minhas crianças todas melhoram e a minha filha não. O que está acontecendo e tal? E eu não conseguia entender. Até que abriu uma luz no fim do túnel. Eu passei a frequentar congressos na Europa em 2010. Congressos especificamente de transtornos do neurodesenvolvimento. E lá, em 2010, olha quantos anos atrás, eu vi uma aula falando do treinamento voluntário do cérebro, sem medicamentos. Que nós sabemos que na Europa, né, o uso de medicamento, principalmente na infância, é extremamente vigiado, assim, não é tão liberal como é aqui no Brasil. Sim. Né? Tem lugares que a criança nunca tomou um medicamento. Não só da parte de saúde mental, como também para febre, para outras condições. Então, é um outro sistema de saúde. Não estou dizendo que o nosso sistema de saúde não, meu irmão, pelo contrário. O nosso sistema de saúde é maravilhoso, no sentido da gente conseguir investigar, de avaliar as pessoas, exames que lá fora não faz. Né? Lá fora não faz. Muitos do exterior vêm para o Brasil. Eu tenho pacientes do exterior que vêm se tratar comigo aqui no Brasil, porque não conseguem fazer as coisas lá. Né? Então, essa foi a virada de chave. Entre aspas, eu tinha um laboratório dentro de casa. Fazia teoria e prática ao Teoria e mesmo tempo. prática ao mesmo tempo. E quando a gente fala em neurodesenvolvimento, o que exatamente os pais precisam entender desde cedo referente a esse assunto? Esse assunto é de extrema importância, porque a criança ela tem uma sequência de maturação. O cérebro ele é extremamente organizado. Então, um cérebro ele amadurece da parte de trás da cabeça para frente, tá? Então, da região occipital para a região frontal. E isso demora anos. O primeiro sinal fisiológico normal é a criança olhar tudo lá, bebezinho, né? Saiu do útero, já está olhando tudo. Antigamente tinha um chique, mas a criança não enxerga. Não é assim, né? As nossas avós e bisavós falavam, né, dessa questão. Então, a criança primeiro controla o olhar, sustenta o pescoço, descobre as mãozinhas, a sucção, que já tem logo que saiu do útero, né? Senta, engatinha e anda. E aí vem a fala. Então, o desenvolvimento motor grosseiro, ele é essencial para o desenvolvimento. Então, a criança que foge de um caminho desse é sinal de alerta. Uma criança que não olha para a mãe quando vai mamar o peito, uma criança que quando vai se desenvolvendo, muitas vezes chega a 3 meses de idade, o pescocinho está molinho ainda. Está errado. O que está acontecendo? Por que está com o pescoço caído? É muito comum. O tamanho da cabeça é outro sinal, porque a criança nasce, se ela nasceu de tempo certo, o tamanho da cabeça é de 33 a 36, a média é 35, de um recém-nascido de tempo certo. Então, tem criança que para de ganhar o desenvolvimento do crânio. Então, tem alguma coisa. Ou, ao contrário, começa a crescer muito. Então, a puericultura, que é esse cuidado do pediatra no desenvolvimento, ele tem que estar muito atento. E muitas vezes a mamãe percebe, olha, meu filho não tá fazendo aqueles grunhudinhos, babá. E às vezes no início são só os gritinhos, né? Os primeiros Sim. 1 mês e meio a 2. Então, um atraso do desenvolvimento da criança pronunciar alguns fonemas é um sinal de alerta. A criança irritada, a criança que não dorme, a criança que rejeita alimento, a criança que tem refluxo.
Existe um refluxo que é normal, a criança regurgita, mas aquele refluxo que a criança passa a comprometer o ganho do peso e está sempre presente, tem algo errado, é um sinal de alerta, né? E hoje tem uma coisa muito grave acontecendo, que é o uso do celular. Né? As telas hoje, elas viraram as babás eletrônicas de antigamente. Então, não é inofensivo o seu filho estar lá com o dedinho assim, você achando bonitinho. Aquilo ali, ele atrapalha o desenvolvimento cerebral da criança. Umas mais, outras menos, em tudo. Então, a criança mais nova que eu atendi, que veio para mim com 2 anos de idade, e uma história é o seguinte: doutora, ela é autista. Eu falei, como assim? Me explica melhor. A criança já entrou 2 anos de idade, pessoal, com o celular na mão. A mãe com um e a criança com o outro. Aí a queixa era essa, eu falei, mas me diz uma coisa, senhora, desde que idade ela tem um celular na mão? Uai, doutora, desde 6 meses, eu preciso trabalhar, eu sou manicure, ela tem que ficar do meu lado e eu preciso trabalhar. Uai, 6 meses? Então, nós vamos fazer o seguinte, a senhora vai ficar 2 meses sem tela zero para ela e a senhora vai voltar aqui, não precisa pagar a consulta de novo, não. Daqui a 2 meses, não tem exame nenhum. Vamos só dar um estímulo para sua filha sem a tela. A criança voltou normal, falando de tudo. Então, é um autista digital, é um TDAH digital, que é o que a gente está vivendo hoje. E isso eu estou falando não é de hoje, isso deve ter mais ou menos, foi antes da pandemia. A pandemia já tem 6 anos, deve ter quase 10 anos. E não eram essas telas que é hoje, entende? E já causou um atraso dessa criança. Se tem alguma coisa, piora mais ainda, acentua. E se não tem... Sim, e tem um dado também importante, porque as gestantes atuais, elas estão com o celular o tempo inteiro. Sim, 24 em cima horas. Da barriga, 24 horas, para dormir. A contaminação eletromagnética é uma realidade. Sim. É uma realidade. Eu escrevi um capítulo de um livro sobre isso em saúde integrativa, sobre o quanto que essa contaminação eletromagnética afeta o desenvolvimento neurológico. Vai ter que ter muita conversa referente a isso para o povo acordar, né? Vai. Nós podemos voltar aqui e falar só sobre isso. E aí, quais são os principais sinais de alerta no desenvolvimento infantil que merecem atenção sem gerar pânico? A criança não dormir. Ela não dormir é uma coisa assim, está errado. O bebê dorme. A criança dorme. O volume do abdômen, a barriguinha dela, recusa alimentar, não oferecer variados sabores à criança e falar que a criança é seletiva. A forma com que se cozinha, está descascando mais ou está desembalando mais? Tem que ver isso. Então, tem que ver isso. Então, muitas vezes, esses sinais de alerta é simplesmente uma criança que está sem nutrição. Está faltando nutriente no cérebro. Tem uma autora que fala assim, está faltando adubo no cérebro. Certeza. Sabe? Então, esse olhar é muito importante. Então, isso não causa pânico, mas não quer dizer que seu filho é um autista, que hoje está desse jeito. Não come, não quer comer isso e aquilo, não está olhando e ele é autista. Não é assim. Então, tem uma série de coisas para ser avaliado. Não pode ser só uma escala diagnóstica. Sim. Certa vez eu estava num congresso em Milão, fazendo um curso pré-congresso sobre autismo, e a doutora colocou todos os critérios, assim, nível 1, 2, 3 e tal. E botou depois um X vermelho, assim, nos sintomas. Falou, se não tiver uma correlação com a clínica e uma história bem feita, de nada vale você responder escala. E os diagnósticos são feitos assim. E hoje se fala muito, né, doutora, em TDAH e autismo. Na sua visão, o que está por trás desse aumento desses diagnósticos? Então, passa por isso tudo que eu falei até agora, né? São alguns sinais de alerta que os pais não estão percebendo, de um desenvolvimento que não está indo, está faltando nutriente. Existe toda uma coisa da criança ficar mais isolada, ela está mais em tempo em creche, muitas vezes. Né? A própria intoxicação ambiental. Se nós olharmos, esse final de semana nós estivemos num congresso aqui em São Paulo, só na discussão de autismo e TDAH. E foi apresentado por vários palestrantes do Brasil e de fora,
correlacionando a questão dos agrotóxicos, que é uma realidade, né, porque o aumento populacional precisa gerar mais alimento. E como que controla a praga? Então, essa é a conversa do Ministério da Agricultura. Então, uma das palestrantes, ela é filha de fazendeiro e ela mostrou, né? Antigamente, nós tirávamos a erva daninha com as máquinas passando, mas não tinha veneno. Hoje, o veneno entra, o glifosato entra. E, paralelamente, ela mostrou um gráfico, a entrada dos agrotóxicos e uma curva assim, ascendente. Da década de 80 até os dias atuais, uma curva crescente de agrotóxicos. E, ao mesmo tempo, olhando uma prevalência do aumento da curva de autismo. Aí mata os mata bichinhos. Mata os bichos, mas mata o nutriente da terra. Ferra o alimento. Então, nós estamos comendo uma comida que não é tão de verdade assim. Tem um agrotóxico junto. E esse glifosato, que é o dos mais conhecidos, né, no mundo, e o Brasil é um dos campeões em agrotóxicos, ele entra na célula, ele vai atrapalhar a replicação celular, ele vai diminuir as sinapses, né, que é o encontro dos neurônios, das células do cérebro, para o cérebro crescer, desenvolver, fazer as conexões necessárias. Então, são fatores externos. A contaminação por alumínio é uma outra realidade. Tá? O alumínio, tem estudos mostrando que em cérebros que fizeram biópsia, encontrando alumínio dentro do cérebro. Nossa. E isso é muito sério. É muito sério. Quem fala muito disso é o Dr. Cícero Coimbra, né? Que a aula dele foi maravilhosa, explicando todo esse processo evolutivo do que vem acontecendo. E existem esses metais tóxicos, eles entram, inclusive, em alguns conservantes de alguns medicamentos que são utilizados em larga escala. Sim. Tá? Esse não se preocupa com isso. Não se preocupa com isso. Tem alumínio no desodorante, tem o alumínio na sua panela. Sim. Então, a gente está imerso. O arroz branco, para ficar branquinho, ele tem passa um processo ali. Geralmente é o arsênico. Né? O mercúrio, que também ainda é presente. As mamães que têm restaurações que são escurecidas são amálgamas. Sim. Então, o tempo inteiro está absorvendo mercúrio, que é neurotóxico, que vai para o cérebro do feto. Vou morrer, porque eu tenho. Tem que fazer uma retirada segura delas. Né? E tem uma coisa, tem estudos que mostram mais de estudo de cordão umbilical que encontrou centenas de metais no sangue do cordão umbilical. Nossa. Nós estamos num país, num mundo, não é num país, Sim. num mundo poluído. Sim. Né? E se a gente não cuidar no dia a dia, deixar a correria de lado e começar a pensar na alimentação, nos cuidados com a saúde, é bem complicado. Não é só um fator. Não dá para falar assim, o autismo é genético. Não é assim. É uma coisa que chama epigenética, né? Dessa adaptação ao meio. Você fala muito que nem tudo é diagnóstico, né? O que pode estar por trás desses sintomas que parecem TDAH ou autismo? É basicamente isso que basicamente isso que nós estamos falando. E assim, essas substâncias, elas podem causar um bloqueio da liberação de hormônios. Tá? Então, vamos contextualizar uma coisa que é importante. Vamos pegar aí uma criança, talvez, de uns 10 anos de idade, por exemplo, em que ela já tem o acesso à tecnologia, a pandemia trouxe isso, né? Infelizmente. Muitos pais relataram isso, que antes da pandemia eles tinham um controle maior, mas como a escola foi para o digital, eles tiveram que abrir. E é um caminho sem volta. Sim. Precisa ser entendido como que isso vai ser utilizado. Né? Então, essa criança que não dorme, está lá hiperestimulado por tela. 10 anos está nos jogos, ele quer estar fazendo a mesma coisa que o coleguinha está fazendo. Então, existem famílias que seguram, outras não. Então, ele não vai dormir no horário certo. E a criança precisa dormir, no mínimo, de 9 a 10 horas de sono. E é um sono que é interrompido porque ele está pensando na tela. Ou ele ficou na tela até mais tarde. Qual a consequência disso, Célia? Você tem noção? Nível hormonal. O corpo entende, se você está usando tela e luz branca de noite, é que está de dia ainda.
Então, o cérebro começa a ser influenciado pelo nível de cortisol. O cortisol é o hormônio que nos faz acordar. Então, o tal reloginho biológico, quando o dia clareia, esse cortisol é produzido, ele é liberado e faz você acordar. Mas o cortisol em excesso, ele é inflamatório. E tem um horário. O cortisol é alto de manhã, ele é baixo à tarde e noite tem que ser mínimo. E, em contrapartida, a melatonina precisa subir. Do fim da tarde para de noite, para poder organizar esse sono. O hormônio da tireoide, por exemplo, ele é produzido à noite. Então, se eu não durmo, eu vou atrapalhar o pico do hormônio. Hormônio do crescimento. Vovó falava, tem que dormir para crescer. E é verdade, porque o hormônio do crescimento, ele é produzido à noite. Então, se a criança... E são pulsos de hormônios. O corpo é muito inteligente. Ele tem horário para produzir os hormônios, tem horário para você fazer a sua digestão. Então, o corpo só entende que você está acordado depois que você toma o seu café da manhã. Aí vai ativar o metabolismo. Agora, a vida moderna, ainda mais num grande centro como São Paulo, que as pessoas chegam mais tarde em casa, em função de trabalho, de trânsito e tal. Então, tem pessoas que estão jantando 11 horas, meia-noite, né? E esse horário, o corpo já está desligando, não tem enzima digestiva. Aí a criança começa a ter o quê? Uma barriguinha estufada, uma constipação, não consegue eliminar as fezes, fezes duras ou fezes em bolinha. A criança que tem, eu vou falar a palavra comum, que tem um cocô de bolinha, tá errado. Tá errado. Ah, mas ela faz todo dia. É constipado se tem essa característica. Então, ele continua reabsorvendo toxinas. Então, tem muitas coisas por trás antes de você falar é isso ou é aquilo. A questão dos nutrientes também, eles podem impactar também nessa questão do comportamento, do desenvolvimento e do aprendizado, né? Total. O cérebro precisa de gorduras saudáveis, o cérebro precisa de magnésio, precisa de folato. Nós tivemos uma alegria agora, esse final de semana, de assistir a palestra de uma colega nossa que está no exterior, a doutora Gabriela Guimarães, ela faz doutorado lá em autismo, e ela publicou um livro falando do fator folato, o quanto ele vem do ácido fólico. A farinha brasileira é suplementada por ácido fólico e vitaminas. Mas muitas gestantes, muitas pessoas não absorvem esse ácido fólico. E ele não é transformado para folato, que é o que o cérebro precisa. Então, em crianças nível 3, crianças autistas graves, muitas delas têm falta de folato no cérebro. E como que isso é diagnosticado? Não é. Não é diagnosticado. A doutora Gabriela foi muito enfática. Esse conhecimento vai chegar no Brasil só daqui a 10 anos. Então, qual que é o impacto real da alimentação no cérebro da criança? Todo o processo de mielinização, de maturação, de crescimento do cérebro, das conexões elétricas do cérebro. O cérebro ele não é só químico, ele é elétrico, como essa eletricidade que nós estamos usando aqui. Algumas pessoas, todos já tiveram isso, encosta um lugar e sente um choquinho. A eletricidade está no corpo, especificamente no cérebro e no coração, elas são mais concentradas, entende? Então, tem todo um processo de maturação do cérebro. Quando eu falei lá atrás, que começa de trás para frente, naquela sequência, né? Ninguém vai andar se não souber sentar. E aqui no cérebro, o polo frontal é o último que vai amadurecer. Ele vai fechar essa maturação entre 25 a 30 anos de idade. Então, qual que é essa janela gigante que esse cérebro dessa criança, desse adolescente, desse adulto jovem está passando para que tudo aconteça no que nosso Papai do Céu nos deu esse corpo para o desenvolvimento. Entendeu? E a questão do açúcar, né, em excesso, ele pode influenciar no comportamento, na atenção da criança? Total. Eu falo que é o pó branco legalizado, para não falar outro nome, tá? Porque ele é excitatório. É um docinho, só um docinho. É só um docinho e é qualitativo, não é quantitativo. Então, tem muitas crianças em que a família consegue retirar as crianças que já têm a clássica do TDAH ou de um autismo, ou de algum, por exemplo, uma epilepsia também. Ele é ácido.
ele irrita, ele aumenta os processos inflamatórios no cérebro. Fora aqueles que vêm com corantes, com outros Corantes, agravantes, né? as balinhas, é só uma balinha fine, lotado de corante e açúcar, né? Então, assim, o açúcar, antigamente, quando éramos crianças, né, há 50 e tantos anos atrás, era só por causa dos dentes, né? Ah, você vai ter cárie se comer açúcar, mas é muito mais do que a além cárie. disso, né? É muito além disso. Então, tenha cuidado com o que você coloca na merenda do teu filho. Os biscoitinhos recheados, que tem gordura hidrogenada, os Elma Chips da vida, né? Fandangos, cheats, essas coisas. Então, assim, e o sabor, eu que já tenho 58 anos, o sabor é completamente diferente de décadas atrás. Está cada vez mais artificial. E quando que a suplementação é necessária nesses casos? Geralmente, como nós falamos no início, em que o solo nosso já está pobre para absorção de nutrientes, nem sempre o sangue vai mostrar que está deficitário. Então, o acompanhamento dessa criança você vai ver, né? E se você já tem uma deficiência de atenção, ou, por exemplo, uma dislexia, aquela criança que não está aprendendo a ler, ou hoje nós temos falado muito do analfabeto funcional, né? Sim. Que chega na universidade e não sabe interpretar, né? Não sabe fazer operação básica de matemática. Então, faltou adubo lá atrás. Então, tem que ter esse olhar da suplementação, sim. A pediatria não fala tanto, tá? Quando eu estudei pediatria, só se falava em aleitamento materno. Falava de nutrição só do primeiro ano. Agora, passou disso, infelizmente, entra todo um processo industrial que não dá. E o que não pode faltar na rotina alimentar de uma criança na fase do desenvolvimento? Aí nós voltamos lá, o que é colorido no prato sem ser corante, né? Então, as frutas, verduras, legumes, os vegetais de folha escura. Ah, não come uma couve, só quer comer brócolis. Tem alguma coisa, mas existe uma coisa que nós gostamos de chamar de leite da terra. Se ele não come a verdura, ele vai beber a verdura. Como, doutora? Como, Célia? Tive a alegria de conhecer há quase 10 anos um médico que ele é autor de um best-seller que chama O Lugar do Médico é na Cozinha. Dr. Alberto Gonçalves, Parabanês. Ele ensina esse leite da terra, que é você fazer juntar os vegetais, uma fruta, e você vai macerar isso num liquidificador sem colocar água, para retirar o sumo, né? E ali depois você coa no coador de voal. No meu Instagram tem até um videozinho que eu fiz mostrando o leite da terra. E você vai coar. Aquilo ali é puro. Mas claro que você tem que buscar um vegetal também que não tenha tanto agrotóxico. Sim. O ideal são os orgânicos. Sim. Né? E aí você vai beber a verdura. Pode fazer bacana. picolé. Então, assim, a verdura, ela é alimento para as bactérias do intestino. E nós precisamos de boas bactérias, porque são elas que produzem muitas substâncias que nós precisamos. Degradam as vitaminas para absorção, né? E, doutora, existe alguma relação entre o atraso motor e a dificuldade na alfabetização? Total, total. A criança, vamos voltar lá. A criança tem que descobrir a mãozinha, sustenta o pescoço, descobre a mãozinha, senta, engatinha e anda. O motor grosseiro é fundamental na aprendizagem. Como que eu vou querer que uma criança... Aí entra outro assunto polêmico, né? Como que eu vou querer que uma criança de 4 anos já segure um lápis? Um motor fino, se ela não tiver um motor grosseiro bem desenvolvido. Ah, mas ele corre muito. Mas muitas vezes ele não passou pelo engatinhar, ele não sabe rolar, ele não sabe pular. Ainda mais as nossas crianças de apartamento, em cidades grandes. Então, o motor grosseiro, ele tem uma faixa cerebral que chama faixa sensório-motora. Imagina ligando as 2 orelhas e uma linha que passa entre essa região dos olhos e até a parte mais de trás da cabeça, mais pontuda. Essa área que cruza aqui é uma área que chama CZ, é a área central do cérebro. É como se fosse um grande hub. Ali é a área motora. Então, se eu não estimular fisicamente, essa área motora vai ficar lenta.
E eu leio isso nos meus exames de mapeamento cerebral, que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Então, uma lentidão de maturação disso vai atrasar a alfabetização, vai atrasar o letramento, vai atrasar a escrita. Na verdade, é um contexto de tudo, é um né? contexto Da de alimentação, tudo. de atenção, Do sono. O sono. É um contexto geral, né? Uhum. E como que os pais podem estimular esse desenvolvimento de forma prática no dia a dia? Do desenvolvimento motor. Sim. Tirar a tela da mão do menino, que hoje ele não quer brincar mais. Certa vez eu estava num lugar que fazia campanhas para arrecadar brinquedos para distribuir no Natal. E eu escutei o dirigente falar assim, esse ano nós não vamos ter campanha, porque as crianças não querem mais brinquedos. Triste, né? É triste, a criança precisa brincar. Então, se você quer estimular que seu filho seja um adulto inteligente, com uma profissão, seguindo a tua vida, o menino precisa brincar. Eu falava assim, que quando Não era com celular e não com videogame. Brincadeira motora. Sim. Pular corda, andar de bicicleta, nadar, correr, rastejar, rolar. O seu bebê que está lá começando a engatinhar ou começando a sentar, você não tem que colocar naquele voador, né? Já até proibido pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Mas existem pessoas que usam ainda. Ah, vamos colocar num cercadinho. Não é isso. Então, o estimular o motor dele é muito importante. Sim. A criança quer subir no sofá, desce daí, vai cair. Tem que deixar ele subir. Sim. Fica lá amparando, ele precisa experimentar. Esse momento, a criança no engatinhar, tem uma série, assim, várias áreas do cérebro que são ativadas ao mesmo tempo. E quando o menino está aqui nesse ponto e ele quer chegar lá engatinhando, ele vai calcular na área motora dele qual que é a velocidade que ele vai colocar no joelhinho para ele poder ir. E muitas vezes o bebê começa a engatinhar para trás, levanta o bumbum, engatinhar em urso. Então, isso, a métrica da distância, da visão, do tato, ele está desenvolvendo as áreas motoras. Então, a criança precisa ter espaço para se esticar. Sim. E o corpo da criança precisa acompanhar também a questão do cérebro no desenvolvimento, né? Porque é basicamente isso que você está falando. É isso que eu estou falando. Né? É isso que eu estou falando. E assim, se pula alguma dessas etapas também... É ruim. É ruim. É ruim. E hoje eles estão pulando muito, porque as crianças estão muito mais no digital hoje. Você falou agora há pouco, né, que você trabalha com mapeamento cerebral. Você pode explicar um pouquinho, de forma simples, como que isso funciona? Sim, sim. Todos já devem ter ouvido falar do eletroencefalograma. Igual tem o exame do coração, que é o eletrocardiograma, para identificar os ritmos do coração, nós temos ritmos no cérebro. E esses ritmos do cérebro é uma eletricidade, que são ondas, né? Os ritmos são um conjunto de ondas. E nós temos algumas ondas que são esperadas, alguns ritmos em determinadas idades. Tá? Então, um principal ritmo é um ritmo que chama alfa, que ele começa a aparecer no cérebro da criança com 2 anos, a partir de 2 anos. Ele vai amadurecendo isso. Quando não amadurece, surgem as disfunções do desenvolvimento, os transtornos do neurodesenvolvimento, tá? Então, na minha clínica, a gente tem um cuidado de ter um equipamento de muita... É como se fosse uma caixa de som potente, ele vai ampliar o ruído elétrico do cérebro, ele vai ficar grande. Então, a gente enxerga as ondas. E na neurologia clássica, como eu trabalhei durante 20 anos, quase 20 anos, é um exame que era especificamente utilizado para epilepsia. Tá? Quando não existiam exames de imagem, tomografia, ressonância, o eletroencefalograma era usado para tentar mapear onde que está uma desordem do cérebro. As chamadas antigamente de disritmias. Era um ritmo que não era condizente, mas a medicina clássica não explica a função daquele ritmo. Quando muitas vezes eu fiz isso, encontrava um ritmo lento, vamos fazer uma tomografia. A maioria das pessoas não tem um tumor no cérebro, não tem aneurisma, não tem AVC. Então, esse processo maturacional é o que nós conseguimos identificar. E hoje, né, nas grandes escolas da Europa que eu estudei,
eu aprendi a ler o que significa um ritmo lento em determinadas situações. Se ele não amadureceu a área motora, por exemplo, em que ele tem que estar numa frequência de 12 ciclos por segundo, que são ondinhas, assim, igual do eletrocardiograma, né? O alfa vai de 8 a 12. Então, dependendo da idade, ele já tem que ter 10, que é o que ele vai levar para a vida adulta. Agora, a área central, a criança que depois de 5, 6 anos, tem que ter 12 a 15. Ela já venceu a parte motora grosseira, vamos dizer assim, se preparando para a fina. Então, é um processo de maturação. Então, se continua lento, ele não vai amadurecer aquilo. E aí nós identificamos, né, nas escolas europeias e russas e americanas também, biomarcadores por eletrocefalograma. Mas não é qualquer eletrocefalograma. E a maioria dos médicos não conhece isso. Então, o que você faz é algo exclusivo, como médica, que você faz aqui no Brasil? Sim, aqui no Brasil, eu não conheço ainda outro médico que leia dessa forma, tá? E eu tive a felicidade de ser convidada por um grande professor italiano, o Dr. Salvatore Rinaldi, numa apresentação de um dos cursos. Eu mandei perguntas baseadas nisso que eu conheço de eletricidade e na tecnologia que ele trabalha, que ele ensinou para nós, que é o REAC, que é um tipo de neuromodulação. E eu estava com a criança muito grave, eu não conseguia entender, eu queria entender como que aquilo se correlacionava com os sintomas. Porque todos os médicos que ele passou falavam que ele estava com epilepsia. Eu falei, isso não é epilepsia, ele está tendo outra coisa que não é epilepsia. Uma criança que sofreu muito maus tratos. Então, eu mandei essas perguntas durante o curso e ele perguntou, quantos estão familiarizados com essa linguagem? Tinha uma centena de médicos. Ninguém. Aí ele me convidou para uma reunião e me sabatinou, né, sobre a eletrocefalografia. Ele falou, Valéria, esse trabalho é muito importante, vamos colocar uma luz sobre isso. Eu quero que você testa um protocolo que eu desenvolvi que chama Brainwave Optimization, que forma, nós trabalhamos com ritmo gama, que formava ritmos elétricos no cérebro. Então, todas as pessoas que consultam comigo, é mapeamento antes e depois de qualquer procedimento. Então, como estava e como vai ficar. Então, você acompanha essa maturação. Então, ele me convidou exatamente por isso. Valéria, não tem expert para poder descrever isso. Alguns psicólogos fazem, né, alguns neuropsicólogos fazem esse mesmo exame, mas eles não têm o conhecimento da medicina. Então, de novo, fica só no sintoma. Sim. O que interfere a maturação do ritmo? Um cortisol atrapalha, o hormônio tiroidiano atrapalha, a falta de nutriente atrapalha. Então, tem coisas antes de você prescrever um remédio controlado para uma criança. Então, esse tipo de exame aí pode ser um dos que pode usar como diagnóstico para vamos dizer assim, para não ter diagnósticos equivocados? Sim, corretíssimo. O governo americano hoje, ele não investe mais em pesquisas médicas baseadas apenas no DSM. DSM é uma bíblia da psiquiatria em que tem todos os sinais e sintomas das doenças. Tá? É um manual diagnóstico estatístico. Então, ele foi criado na década de 80 para organizar os diagnósticos psiquiátricos. Porém, isso está atrasado há mais de um século. Nossa. E, doutora, então, assim, essas pessoas, por exemplo, essas famílias que têm crianças com alguns diagnósticos que às vezes não são verdadeiros, são tudo por conta de tudo isso que a gente falou aqui, pode ser por conta de tela, pode ser por falta, né, de algum nutriente, né, que essa criança tenha, é interessante fazer uma avaliação assim para que ela, né, já imaginou uma criança o que ela vai sofrer tomando remédio, passando por processos de diagnóstico que não são reais? É triste, porque, como eu falei, durante quase 20 anos eu atendia exclusivamente crianças. Mas depois que eu abri para atender os adultos, eu comecei a ver as minhas crianças nos adultos que cresceram. Eu já tenho pacientes que eu acompanho desde a infância que são adultos hoje. Mas, assim, o adulto mesmo que chegou para mim, o primeiro foi em 2010. Um adulto de 50 anos, que desesperado,
Não tenho problema eu falar, porque ele tem publicado isso no blog dele, que é TDAH Reconstruindo a Vida, é o Alexandre Schubert. E assim, quando a esposa faleceu, os negócios morreram junto com ela, porque ele não conseguia ter a mesma expertise que ela tinha nos controles financeiros, no lançamento de caixa. Era uma empresa que tinha um faturamento muito alto. Então, ele leu uma entrevista falando de TDAH adulto e ele falou, caramba, tá falando de mim. Aí foi pesquisar, só tinha nessa época eu falava que eu era especialista em TDAH, lá na cidade onde eu morava, Juiz de Fora, né, Minas Gerais. Juiz de Fora está na mídia hoje, né, numa situação ruim. Mas, assim, foi um divisor de águas na vida dele. Doutora, então, uma criança, por exemplo, ela precisa ser vista também de uma forma única, né? Porque é o que você falou no início, assim, que tem um diagnóstico que eles seguem para todos. Então, todo mundo passa... Todo mundo é TDAH, TOD e TEA hoje. Então, assim, tem que ter uma coisa que explique tudo, tá? Antigamente eu falava assim, ou essa criança tem uma desatenção muito grande, ou ele tem um quadro de um autismo leve. Porque a prevalência era muito menor. Eu escutei a aula do Dr. Cícero Coimbra, que é formado há mais de 50 anos. Ele dentro de uma especialização nos Estados Unidos, falou, eu não via autismo naquela época. A gente não via autismo. Hoje, vamos colocar, 30 anos atrás, cada um nascido vivo, desculpa, ao contrário, para cada 200 nascidos vivos, um era autista. Hoje, essa prevalência e incidência está a cada 33 nascidos vivos, um é autista. E vai piorar. Sim. Com os diagnósticos também que não são reais, vai aumentar, duplicar, triplicar cada vez mais. Só que, assim, eu quero levantar uma bandeira aqui para o seguinte, porque está sendo muito falado dos autismos em nível mais leve. Uhum. Mas existem autistas graves que estão acorrentados dentro de casa. Porque a família está desesperada, ela não sabe como lidar. E essa criança que está lá chorando, ele tem dor, dói, a inflamação dói. Só que ele não sabe falar onde é. É muito duro, sabe? Assim, essa colega, não é o TEA que está no Instagram falando eu sou autista. Tem muitos casos graves que estão escondidos e essas famílias estão sofrendo muito. As mães não estão dando conta. Os pais abandonam, a maioria dos pais vão embora. E a questão também na sala de aula, né, doutora? Porque, assim, os professores, eles não estão preparados para isso. Aí, às vezes, tem laudos, às vezes não tem laudo. Eu acho que, na verdade, ninguém está preparado, porque as pessoas precisam estudar. Sim. Precisam trazer alternativas. A gente precisa ter muitos suporte, um suporte ao professor, a quem cuida de quem cuida. Essa é uma bandeira que eu levanto. A mãe que chega com uma criança dessa, não vamos falar de autismo, vamos falar de epilepsia. Epilepsia, vocês sabem o que é? Aquelas pessoas que têm os famosos ataques, que desmaiam, que repuxam o corpo. Eu já tive criança, as convulsões, eu já tive criança que com 12 anos ela não andava por tanta crise. Eram 30, 40 por dia. Nossa. Essa mãe não tinha vida. Então, entender essa estruturação elétrica. Será que a minha filha é uma criança ainda? Então, quando a gente faz um mapeamento cerebral do jeito que eu faço, dessa leitura que eu aprendi, você consegue ver que tem ritmo saudável ainda. Opa, como eu vou otimizar esse ritmo? Assim no Alzheimer também, numa pessoa idosa que tem um Alzheimer. Esse diagnóstico é de fundamental importância, né? Para o tratamento, para o direcionamento. Total. Eu não atendo ninguém sem fazer o mapeamento, que é uma ferramenta minha de trabalho. Assim como o cardiologista vai fazer o eletrocardiograma para você, é uma ferramenta dele. E o que mais os pais ignoram hoje que pode estar impactando no desenvolvimento dos filhos? O sono da criança. E aqueles que não fazem o tratamento, às vezes por falta de oportunidade mesmo, de conseguir especialistas para fazer o acompanhamento, ou mesmo por falta de tempo, que tem pais que não conseguem? Isso é uma realidade, é muito difícil. E essa criança vai crescer, vai sofrer mais, impacta muito.
E o que uma gestante pode fazer hoje para favorecer a saúde neurológica do seu filho? O primeiro ponto é a mulher que quer engravidar, ela precisa cuidar da saúde. O que ela está fazendo antes de engravidar? Que tipo de medicamento que está tomando? Se existe bebida alcoólica? Se vai muito, se não dorme, se é muito estressada? Porque assim, todo mundo fala, você é o que você come. Não. Você é o que você absorve e você é o que você pensa. Porque pensamento também intoxica, tá? Sim. Se você acordar de manhã achando que o dia está horrível, brigando com todo mundo, seu cortisol vai estar lá em cima. E você vai inflamar o teu corpo e você vai ganhar peso sem estar comendo. Ah, doutora, eu sou gordinha, mas eu não como. É estresse. Já viu aquelas pessoas que têm aqui no pescoço uma gordura acumulada? Sim. É uma giba, chama giba aquilo. Aquilo é acúmulo de cortisol, de gordura pelo cortisol. É É estresse. aquela parte que escurece também? A que escurece é a resistência à insulina. Tá. É a insulina alta, que é um veneno também. E se você tivesse que dar 3 orientações essenciais para os pais hoje, quais seriam? Retire a tela, tempo mínimo de tela. Põe seu filho para dormir e comer comida de verdade. Uau! E atividade física. Coisas simples. Simples, você vai favorecer muito. E eu posso falar mais uma coisa. Tira o leite de vaca. Porque que não é leite. Que não é leite. O leite de vaca não é leite. O que você compra lá na caixinha. Não é possível que um alimento tenha 6 meses de duração na prateleira de um mercado, gente. Acorda. Tá cheio de tóxico ali. Quando eu tirava o leitinho da minha vaca lá na minha rocinha, quando eu nasci, não durar no dia seguinte já estava talhado, não tava, não serve. E aí fica não 6 servia. meses, misericórdia, né? É. Nossa, gente, agora chegou um momento bem especial, porque olha, quando eu conheci a doutora, ela não tinha escrito esse livro ainda. Não. Só que quando ela me falou o título, gente, sabe quando você já fica com aquele desejo, assim, de ler, de saber o que tem nele? Na contramão do diagnóstico, né? Traz uma proposta diferente. Então, o que você quer provocar nas pessoas com essa obra, doutora? Que abra os olhos e não se conformem com a primeira coisa que falar que teu filho é o que você é. Porque por trás de muito rótulo, existe uma pessoa, existe uma criança que está pedindo socorro e as pessoas não estão entendendo. Uma criança que está gritando ou que não está dormindo ou que tem uma agitação, ele vai ser identificado como hiperativo ou como autista e ele vai ganhar um medicamento controlado. Eu sou a médica que tira o remédio. Então, eu trago nesse livro, parte disso que eu falei aqui, eu trago a minha história de vida, o meu sofrimento que eu tive com a minha filha, né, de encontrar os caminhos. E a minha filha, ela formou tardiamente, com 28 anos que a Paula formou. Né? A maioria das pessoas, dentro de uma família estruturada como eu tenho, forma cedo, 22 anos está formando. O que aconteceu nesse atraso? Todo esse processo que eu falei. Só que eu não tinha as ferramentas na época, quando ela era criança. Eu não conhecia. Eu conhecia o clássico da medicina, que é dar o remédio, vão para o psicólogo, vão para isso, vão para aquilo. Não adianta, gente. Não é só isso. Então, quando eu conheci o Dr. Salvatore Rinaldi, da técnica de neuromodulação, nós começamos a fazer. A Paula já estava na faculdade. E aí ela parou de repetir matéria. Ela nunca trocou de curso. Muitos TDAHs trocam e desistem, né? Ela nunca trocou de curso, que sempre foi uma paixão dela, os animais, desde pequenininha. Mas ela não conseguia passar nas disciplinas. Então, a técnica de neuromodulação instalada, que foi só em 2022. Pensa, nós estamos em 2026, tem só 4 anos. E todas as outras técnicas antes que eu aprendi, para ela também não deu resultado. Neurofeedback, controle de respiração, terapia cognitivo-comportamental, psicologia. É uma família que entra em sofrimento. E, doutora, e para quem que este livro é direcionado? Eu escrevi para o leigo, tá? Não é um Medicaid, tá? Não é um Medicaid. Tem uma mescla de coisas bem de fundamentação científica. Os termos, às vezes, as pessoas não entendem. Não, eu fiz um livro para as pessoas entenderem o que está escrito. Sim. E eu trago casos clínicos, né, pessoas, pacientes muito queridos, que me autorizaram eu publicar as histórias deles. E tem 2 que me chamam muito a atenção, que está lá no livro. Uma senhora, na época ela tinha 45 anos,
e ela sofreu um acidente de bicicleta e sangrou o cérebro. Então, essa pessoa chegou para mim, já tinha 1 ano de acidente. 1 ano. E ela estava em casa precisando de cuidadores. Para higiene, para alimentação, né? E ela só chorava. Chorava e chamava o marido. Chorava o dia inteiro. Aí alguém falou, vai lá na doutora Valéria, lá no interior de Minas. E aí o mapeamento cerebral dela, sabe o que mostrou? Ela tinha ritmo no cérebro de uma criança de 3 anos. Nossa. Era a predominância do cérebro dela. Criança de 3 anos sabe fazer higiene? Não. Sabe comer sozinho? Não. Criança de 3 anos tem medo? Tem. E aí o tratamento resgatou essa pessoa totalmente, porque eu identifiquei o que era. Tomava antidepressivo, antipsicótico, remédio para dormir. Remédio nenhum. Tem 9 anos já isso. Nossa, e a pessoa voltou à vida. Ai, que maravilha. Doutora, e o público já pode adquirir esse seu livro? Vai ser Ainda lançado? não. Vai ser lançado na Bienal do Livro, no dia 10 de setembro, às 20 horas. Então, ele acabou de sair do forno, ele está na editora. A gente está aí, vamos iniciar as primeiras reuniões para colocar toda a estruturação de capa, né? Mas eu aproveitei um momento de muita dor que eu estava. Esse livro estava dentro de mim já há mais de 20 anos. E eu estou num processo de luto, que eu perdi o meu irmão recentemente, 15 de março. Eu falei, eu preciso parir alguma coisa agora com a perda do meu irmão. E esse livro é dedicado a ele. Tenho certeza que vai ajudar muitas vidas. Doutora, como que as pessoas fazem para te contratar? Como que é o seu atendimento? Então, nas redes sociais, doutora Valéria Modesto, com 2 T's, você vai achar o meu Instagram. Nós temos o site, né, doutoravaleremodesto.com.br. A minha clínica é aqui em São Paulo, no Brooklyn, mas na Zona Sul, mas nós também atendemos pacientes online. Online não dá para fazer mapeamento, não dá. Mas nós temos toda uma expertise dentro da neurologia integrativa, dentro da pediatria, que a gente consegue fazer. Muitas pessoas vêm a São Paulo. Aliás, eu sou mineira adotada, né? Vocês já devem ter percebido aí na minha fala. Eu estou em São Paulo tem 2 anos. E eu mudei para cá justamente para isso, para facilitar a logística de acesso. Sim. Porque o Brasil inteiro vem para se tratar em São Paulo. Né? Então, a gente não atende planos de saúde, mas tem todo um processo aí de reembolso e tal. Então, não é uma consulta isolada. Nós precisamos de um acompanhamento mínimo de 3 meses. Então, é um tratamento, é uma avaliação diagnóstica que dura em torno de 2 horas, a primeira avaliação. E essa pessoa, entrando no plano de acompanhamento, ela tem um tratamento em neuromodulação por 5 dias. O tratamento intensivo, quem não mora em São Paulo, fica 5 dias na cidade e vai fazer todo o tratamento. E aí nós continuamos a acompanhar essa pessoa por mais 3 meses. Então, é reunião com a escola, é reunião com a equipe que está tratando dessa criança. A família não vai estar sozinha mais. É um atendimento humanizado. Totalmente direcionado, personalizado. Que bacana. Personalizado, né? Muito bom. Então, assim, as famílias têm acesso a nós. E eu tenho a Sabrina Pereira, que trabalha comigo, ela é terapeuta da clínica, ela é a técnica. Então, assim, a Sabrina é fitoterapeuta, aromaterapeuta. Tem muitas coisas nesse acolhimento que agrega, e nós duas fazemos esse trabalho. Ai, que maravilha. Então, você que está aí assistindo esse vídeo, que gostou dos temas, dos assuntos aqui tratados, que tem algum diagnóstico do seu filho, ou que você ficou interessado em conhecer melhor o trabalho da doutora, procure ela, que eu tenho certeza que você vai amar. E você pode ter um diagnóstico mais assertivo, com certeza, sendo que ela é exclusiva aqui no Brasil. Então, doutora, eu gostaria de agradecer imensamente pela oportunidade de tê-la você aqui no nosso podcast, né, do ACRcast, que eu tenho certeza que vai contribuir bastante, vai contribuir sabe, muito. Não só com a minha vida, mas com a vida de muitas pessoas, né, de muitos pais e familiares que têm pessoas e que precisam conhecer melhor sobre a questão desses diagnósticos. Sim. Eu estou muito feliz com essa oportunidade, principalmente de partir de uma pessoa que veio da educação, que é da educação, formadora de pessoas, formadora de opinião, e a gente tem que juntar saúde e educação, tem que andar junto, saúde, educação, família, e toda a equipe que trabalha em prol do desenvolvimento da criança.
Falamos muito da criança, mas a mesma coisa você coloca para o Sim. adulto. O adulto que está na faculdade, o adulto que está no mercado de trabalho, o adulto empreendedor que está lá sofrendo com seu burnout. Sim. Esse cérebro está fritando. Sim, E não é tomar Rivotril, com certeza. não é tomar remédio para apagar. Com certeza. Então, gente, olha, agradeço demais por você ter assistido esse vídeo aqui. Você pode curtir, compartilhar e mandar para aquelas pessoas que você realmente acredita que vai ser muito interessante esse assunto, que vai ser de grande valia para essas pessoas. Então, encaminha lá, né? Curte, compartilha e segue o nosso canal aqui. Siga, e aqui né? na descrição eu vou deixar os contatos da doutora para que vocês possam entrar em contato com ela, viu? Beijos e até mais. Até o próximo mais. podcast. Muito obrigada. Até o próximo.